Dezembro de 1943, a Operação Fortitude, plano dos aliados para enganar o eixo sobre o local dos desembarques do dia D, está em andamento. O foco da campanha de desinformação era um grupo de espiões excêntricos, descritos por Ben McIntyre como uma playgirl peruana bissexual, um piloto de caça polonês, uma francesa temperamental, um sedutor sérvio e um espanhol excêntrico com diploma em avicultura. A francesa temperamental Natalie Sergeyev nasceu na Rússia. Conhecida como Lili, ela atuou como agente dupla, trabalhando tanto para a Abwehr alemã quanto para a inteligência militar britânica, o Serviço de Inteligência Militar, 5. Apesar de sua contribuição para o esforço de guerra, seu legado foi ofuscado por um incidente envolvendo sua cadela de estimação, Babs. Pela primeira vez, o autor Peter Winnington escreveu uma biografia sobre o quinto espião do dia D, revelando o lado pessoal da história de Lili. Esta é a história de Lili Sergeyev, a espiã esquecida do dia D. Agradeço muito ao Peter Winnington e a Pen and Sword Books pela cópia do novo livro de Peter, codinome Tesouro, A Vida da Espiã do Dia D, Lili Sergeyev. Este vídeo é baseado em grande parte no conteúdo do livro de Peter, que ele elaborou cuidadosamente com referência a documentos originais, incluindo o diário de Lili, cartas, além de seus desenhos e pinturas. A história de Lili vai muito além do que é contado neste vídeo, e recomendo que você siga o link na descrição para adquirir uma cópia do novo e excepcional trabalho de Peter. Os pais de Natalie, Sergei e Marie eram de famílias ricas da burguesia. Tinham um apartamento em São Petersburgo e uma propriedade familiar a 960 quilômetros ao sul, perto de Kursk. Natalie, ou Lili, como sempre foi chamada, nasceu em 25 de janeiro de 1912. Os pais de Lili queriam um menino, mas apesar do cabelo loiro e olhos azuis, Lili nunca foi muito feminina. Maria, irmã de Lili e conhecida como Alce, nasceu 2 anos depois, em 1914. As filhas eram totalmente diferentes. Alce era calma e obediente, ao contrário da irmã mais velha, independente, travessa e teimosa. A família Sergeyev saiu da Primeira Guerra Mundial quase ilesa, com Sergeyev evitando o alistamento e Lili e Alce sendo jovens demais para Maria se voluntariar fora de casa. A situação da família piorou em 1916, quando ladrões, com a ajuda da empregada, roubaram seu apartamento em São Petersburgo. A perda dos objetos de valor da família foi, no entanto, apenas um prenúncio das turbulências que os Sergeyev estavam prestes a enfrentar com o início da Revolução Russa em 1917. A revolta bolchevique de fevereiro de 1917 levou a família de Lili a fugir da turbulência de São Petersburgo, refugiando-se na tranquilidade de sua propriedade rural. Sergei e Maria deveriam ter deixado a Rússia, pois, como burgueses, eram alvos dos bolcheviques. Os pais de Lili voltaram para São Petersburgo, deixando ela e Muzi com a avó tia Tatia. O golpe de Estado de 7 de novembro, conhecido como Revolução de Outubro, levou à prisão de Sergei pela polícia secreta russa. Sergei e Maria felizmente conseguiram negociar sua libertação e logo se reuniram com suas filhas em Kursk. A família ainda corria perigo, com Lili e Mussa frequentemente separadas dos pais ao tentarem fugir dos bolcheviques e escapar da Rússia. Viajando pela costa do Mar Negro, a família saiu da Rússia e chegou a Marselha, França, em agosto de 1920. Eles se estabeleceram em Paris, centro cultural da França, onde tinham conexões e parentes. A família viveu uma nova vida, longe do terror da Revolução Bolchevique. A educação era essencial para as duas jovens, que em 1924 estudavam no renomado Colégio de Freiras l'Assomption, em Paris. Lá, Lili mostrou talento artístico, o que a fez se matricular depois em uma escola de arte particular.
A adolescência de Lili foi marcada pelo favoritismo claro que sua mãe demonstrava por Musa, a mais bonita das duas irmãs. As finanças da família também começaram a diminuir, obrigando Sergei a comprar e vender veículos de luxo usados e Maria a começar a negociar roupas femininas. O dinheiro ganho, no entanto, não era suficiente para permitir que Lili continuasse treinando em sua escola particular de arte. Ela foi obrigada a sair em 1932, trocando a sala de aula por dias passados no Louvre em autoestudo, quando não estava em casa fazendo tarefas domésticas. Um ano em casa cumprindo tarefas domésticas deixou Lili entediada e insatisfeita. Em 1933, inspirada pelo movimento juvenil, Wanda Vogel, Lili Sergeyev, de 21 anos, decidiu embarcar em uma incrível viagem a pé de 1.400 quilômetros para visitar as galerias de arte sobre as quais ouvira tanto falar em Berlim e Varsóvia. Armada apenas com seu material de pintura, uma mochila e um par de resistentes botas de caminhada com pregos, Lili partiu. Ela recebia uma pequena mesada dos pais que retirava em vários correios ao longo do caminho, mas seus meios modestos a forçaram a aprender a pechinchar e negociar, uma habilidade que se mostraria útil em sua vida futura. Ao completar sua árdua jornada até Berlim, Lili ficou encantada com a gentileza e a disciplina do povo alemão. No entanto, ela ficou igualmente alarmada com a ascensão de um novo chanceler, Adolf Hitler, e com a clara militarização e preparação do país para a guerra. Enquanto estava em Berlim, Lili conheceu um homem chamado Felix Dassel. Letão de nascimento, ele tinha ligações com a Rússia, mas trabalhava como jornalista para um dos principais jornais alemães na época. Lili, naquela época, não tinha a menor ideia de sua vida secreta como agente de recrutamento para os serviços de inteligência alemães, a Abwehr. Lili passou a trabalhar como jornalista, o que pagava as contas com mais facilidade do que vender as pinturas, esboços e caricaturas que ela criava durante suas viagens. Ela escrevia para um jornal alemão e seus textos evoluíram de arte e cultura para política e pessoas, enquanto navegava pela política alemã dos anos 1930. Em setembro de 1933, Lili recebeu credencial de imprensa para cobrir o julgamento dos 5 acusados de incendiar o Reichstag, 4 semanas após Hitler virar chanceler. Ela teve seu primeiro confronto com a Gestapo. Ao tentar entrar no tribunal, ela foi detida e levada à infame prisão de Alexanderplatz para interrogatório. No interrogatório, Lili manteve-se indiferente ao perigo. Suas respostas eram sarcásticas e bem-humoradas. Seus interrogadores ficaram surpresos com isso e, no final, foram obrigados a liberá-la depois que ela apresentou um artigo de seu amigo Felix Dassel como prova de sua boa-fé. Isso só ocorreu após ela passar 2 noites detida e vivenciar a vida como prisioneira nazista. Após ser libertada, Lili decidiu deixar a Alemanha e seguir para Varsóvia. Ao cruzar a fronteira polonesa, Lili encontrou uma comunidade judaica vibrante, em forte contraste com a quase ausência de judeus na Alemanha nazista. Lili continuou sua jornada caminhando centenas de quilômetros a pé, até finalmente chegar a Varsóvia. Ela trocou a caminhada pela bicicleta, indo para a Letônia, cruzando o Báltico até a Suécia, passando pela Dinamarca, a Alemanha, Holanda e Bélgica, e voltou à França em 1934. De volta a Paris, ela exibiu sua arte em uma galeria privada. Sua coleção de paisagens, retratos e caricaturas das viagens foi bem recebida, mas teve vendas modestas. Logo, Lili organizou outra expedição de bicicleta, agora com sua amiga e artista Geneviève Dandres. Elas conseguiram um patrocínio de uma loja de esportes, recebendo 2 bicicletas masculinas, Genial Lucifer, em troca de promoverem a marca durante suas viagens. De forma ousada para a época, mulheres usaram saias divididas para facilitar o uso das bicicletas masculinas, escolhidas por serem mais resistentes e leves. Partindo em 9 de junho de 1934, o objetivo delas era explorar as capitais da Europa. O primeiro destino delas foi Berlim, chegando durante a Noite das Facas Longas.
Ignorando a tensão política, elas exploraram a cidade por um mês antes de irem ao sul. Passando pela Tchecoslováquia e por Praga, as notícias sobre a viagem delas começaram a se espalhar antes mesmo de chegarem. Lili e Genoveva foram calorosamente recebidas por muitos simpatizantes ao chegar a Viena. Na etapa seguinte da viagem, Lili e Genoveva passaram pela Iugoslávia e viram pela primeira vez as cercas imponentes de um campo de concentração nazista. Essa foi uma experiência sóbria em uma viagem que, de outra forma, era alegre. A dupla de ciclistas foi para Belgrado. Lá, Lili queria conhecer o rei Alexandre I da primeira Iugoslávia, por ter uma ligação familiar por meio do avô. Porém, suas esperanças acabaram quando o rei Alexandre foi assassinado durante uma visita à França em 9 de outubro de 1934. Embora ela não tenha conseguido uma entrevista com o rei, mais tarde ela entrevistou Hermann Göring, uma das figuras mais poderosas do partido nazista. Como jornalista, Lili começava a se destacar, viajando pela Europa, entrevistando figuras influentes e escrevendo para jornais como Le Jour e Le Petit Journal. Apesar disso, Lili não estava totalmente bem. Em 1936, ela teve fortes dores, que mais tarde descobriu serem causadas por pedras nos rins e insuficiência renal inicial. Ela sofreu o pior de sua doença, ainda não diagnosticada no verão de 1937, que a atormentaria pelo resto da vida. No final de 1936, Lili foi procurada por seu antigo conhecido e também jornalista Felix Dassel. Ele ofereceu a Lili 2.000 francos mensais e todas as despesas pagas para visitar a Tchecoslováquia, observar e avaliar a opinião local. Ao retornar, Lili deveria fornecer essas informações a Félix para um artigo que ele estava planejando escrever. Ela aceitou a oferta, talvez sem notar que seria preparada para espionar para os nazistas. Na primeira metade de 1937, Félix finalmente revelou a Lili que estava recrutando agentes em nome da Abwehr e a convidou formalmente para trabalhar para eles. Ela recusou o convite, justificando que previa que trabalhar para os nazistas seria prejudicial para sua amada França. Em vez disso, inspirada pelo pioneiro da aviação francesa, Maris Hiltz, ela decidiu que embarcaria em outra aventura pelo país, desta vez pedalando de Paris a Saigon. Lili conseguiu novamente um patrocinador para sua viagem, desta vez do fabricante de bicicletas Caminade. A empresa francesa, conhecida por bicicletas de duralumínio ultraleves, deu a Lili um modelo Caminagente de alto desempenho. Lili, já conhecida na mídia francesa, iniciou sua jornada em 23 de setembro de 1938 com muita fanfarra e guarda de honra. Como antes, a viagem dela teve aventuras angustiantes e clima e terrenos traiçoeiros. Após percorrer centenas de quilômetros pelo leste da Europa, Lili chegou a uma vila montenegrina. Ao procurar a delegacia local, a polícia gentilmente lhe ofereceu comida, roupas limpas e um lugar para dormir. No dia seguinte, em estradas íngremes e asfaltadas, Lili sofreu um acidente grave ao descer a cerca de 50 km por hora. Burros e pôneis carregados de madeira eram conduzidos morro acima na direção oposta. Ela bateu de frente com um burro em alta velocidade. Lili desmaiou na queda e sua bicicleta ficou muito danificada. O impacto matou o burro. Os homens que conduziam os animais fugiram, achando que Lili tinha morrido junto com o burro deles. Quando recuperou a consciência, Lili conseguiu milagrosamente pedalar mais 240 quilômetros até Salônica em sua bicicleta danificada. Lá, ela se recuperou e consertou a bicicleta após receber peças de reposição enviadas por Caminade. Lili estava bem o suficiente para retomar sua jornada em 11 de janeiro de 1939. Ela seguia para a Turquia, país sobre o qual haviam lhe alertado para não ir. Apesar de um encontro com um oficial da alfândega determinado a confiscar sua bicicleta, ela acabou chegando a Ankara, onde foi recebida por uma multidão acolhedora de moradores locais. Sair da Turquia foi uma história completamente diferente,
com as autoridades proibindo-a de sair de bicicleta devido à tensa situação política que se desenvolvia no país naquela época. Mas Lili estava resoluta. Ela traçou uma rota indireta, pretendendo pedalar por áreas desertas para evitar ser detectada pela polícia. Para enganar as autoridades, ela comprou passagem de trem e saiu de Ankara em segredo com a ajuda de amigos. Com um pequeno mapa e seu senso de direção, ela iniciou outra jornada desafiadora pela estepe e deserto, com a polícia em seu encalço. Dormir ao relento, se perder, ser perseguida por cães e atravessar um canal de correnteza forte com a bicicleta erguida foram só alguns obstáculos que ela enfrentou. A perseguição terminou quando as autoridades finalmente a alcançaram aos pés das montanhas Taurus. Ela foi escoltada de volta a Eregli e depois a Konya. Depois de insistir em receber várias cartas e encomendas que a aguardavam na agência dos correios local, ela aceitou pegar o trem até a estação mais próxima da fronteira com a Síria. O plano de Lili era cruzar a Síria a cavalo e seguir o Eufrates até o Iraque. No fim de junho, ela chegou à cidade mediterrânea de Latáquia. Ela continuou até Trípoli, onde registrou seu lado alegre e descontraído em uma fotografia antes de seguir para Alepo, na Síria. Seu plano inicial de seguir para Bagdá foi abruptamente interrompido quando, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha e a União Soviética invadiram a Polônia. 2 dias depois, França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A administração francesa na Síria proibiu Lili de viajar. Apesar de ter sua jornada interrompida em Saigon, Lili já havia percorrido quase 6.000 quilômetros desde Paris. De volta a Beirute, onde já estivera, Lili ficou presa. Ela logo se integrou à comunidade francófona e, inspirada pelo serviço da tia na Primeira Guerra Mundial, decidiu trabalhar como enfermeira. Ela fez um curso rápido na Cruz Vermelha local e começou a trabalhar como enfermeira em março de 1940, escolhendo servir durante a guerra. Foi durante esse período que Lili experimentou seu primeiro amor com um jovem francês chamado Jean. O casal ficou noivo, mas Jean foi convocado para o exército francês. Apesar de estar profundamente apaixonada, Lili ficou desanimada com o comportamento dele após seu retorno do serviço militar e acabou rompendo o noivado. Anos depois, em janeiro de 1944, Lili transformou sua turbulência emocional em um relato ficcional chamado Fragmentos de uma Vida. Animais de estimação, especialmente cães, tinham um lugar especial para Lili. Só em Beirute ela adotou um cachorro, Babs, um animado vira-lata de poodle com terrier que se tornou seu confidente e companheiro constante. Foi a devoção de Lili por Babs que acabou levando-a a fazer uma ameaça irracional mais tarde em sua carreira de espionagem, o que lançaria uma longa sombra sobre seu legado. Lili reagiu com profunda incredulidade ao saber da rendição da França aos nazistas. Um espírito de rebeldia enraizado e o amor pela liberdade, impressos desde a infância, alimentaram sua reação. A ideia de Paris ocupada pelos nazistas, com uniformes cinzentos do exército alemão nas ruas vibrantes, era inimaginável e intolerável. Motivada pela ideia de que aqueles dispostos e prontos para lutar estavam sendo forçados a se render pelo governo colaboracionista de Vichy, Lili lutava para descobrir como poderia contribuir para a resistência. Sua determinação trouxe uma solução surpreendente, porém familiar. Ela se tornaria uma espiã. Ela já conhecia a ideia. Ela havia sido suspeita de espionagem pelos nazistas em 1933, quando foi presa pela Gestapo, e mais tarde foi cortejada pela Abwehr. Lili decidiu ser agente dupla. Ela queria ser treinada como espiã pelos alemães e enviada à Inglaterra para atuar na inteligência britânica. Apesar dos riscos, ela aceitou o desafio e se dispôs a arriscar a vida para ajudar a libertar a França. Lili saiu de Beirute em novembro de 1940 para se infiltrar nos nazistas como espiã usando sua ligação com Félix Dassel. De volta a Paris, ela procurou Félix e ofereceu seus serviços à Abwehr.
Ela esperou o momento certo atuando como enfermeira no centro cirúrgico, onde observava o ambiente de guerra. Félix caiu na armadilha e Lili logo aceitou atuar como informante na Síria, relatando movimentos de tropas entre Palestina e Turquia. Ela viajou para Berlim e, durante sua estadia, aprendeu a arte da comunicação secreta, incluindo o uso de tinta invisível. De volta a Paris, ela conheceu seu novo contato, o enigmático von Winter. Seus contatos, porém, estavam indecisos sobre o envio. Frustrada, Lili decidiu assumir o controle do próprio destino. Ela sabia que, para ser agente dupla eficaz, precisava atuar para os britânicos. Assim, Lili engenhosamente elaborou um plano para chegar a Londres. Ela propôs viajar primeiro para Lisboa, sob o pretexto de visitar parentes, e depois seguir para a Inglaterra, sob o disfarce de se juntar à causa aliada. Von Winter e seus superiores aceitaram a ideia. Lili seria enviada para a Inglaterra. Enquanto estava em Paris, Lili lidava com o estresse de enganar os nazistas e evitar ser vista como colaboradora. Nesse período difícil, sua única companhia verdadeira era a cachorra Babs. Em outubro de 1941, Von Winter foi substituído pelo Major Emil Kliman e Lili precisou reiniciar seu treinamento e negociações com ele. A postura relaxada de Kliman e seus frequentes atrasos nas reuniões frustraram Lili, que queria começar logo. Em novembro de 1942, tropas alemãs ocuparam a França de Vichy. O aumento do controle de fronteiras na França dificultou ainda mais a viagem para a Inglaterra. A burocracia que ela enfrentou para obter os documentos de viagem lembrava a missão de Astérix e Obélix para conseguir uma autorização em suas 12 tarefas para salvar a Gália. Por fim, Lili conseguiu permissão para viajar à Inglaterra. Na primavera de 1943, Lili teve um treinamento rigoroso. Ela aprendeu código Morse, operação de rádio, geografia estratégica da Grã-Bretanha e outras habilidades. A cobertura de Lili era ser uma refugiada fugida da Espanha para servir aos aliados e ajudar a libertar a França. Que ironia que essa era, na verdade, sua verdadeira missão. Pouco antes de sua partida, Lili visitou uma amiga que, por meio de sua rede de contatos, lhe forneceu um cartão para apresentar a um amigo que trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos da América em Madrid, caso fosse necessário. Para manter sua cobertura, Kliman planejou simular uma batida da Gestapo no apartamento de Lili assim que ela chegasse à Inglaterra. Seus pais também seriam interrogados. Por mais que Kliman dissesse a Lili que tudo isso era para manter as aparências, Lili sabia que seus pais seriam, na prática, mantidos como reféns até que ela retornasse à Alemanha. À medida que o dia de sua partida se aproximava, Lili escolheu o codinome Solange, enquanto Kliman tornou-se Octave. Sem que Lili e seu controlador alemão soubessem, os ingleses já estavam decodificando todas as mensagens da Abwehr e tinham um aviso prévio da chegada de Lili. No dia 23 de junho de 1943, Lili embarcou na primeira etapa de sua jornada para a Espanha, com 2 malas grandes e Babs ao seu lado. Assim que chegou a Madrid, Lili comunicou sua chegada a um agente local da Abwehr. Apesar da orientação de Clemens de esperar até Portugal para pedir o visto britânico, Lili logo buscou o consulado britânico para iniciar o processo. Ela passou meses em Madrid, aguardando a finalização dos documentos de viagem e outros preparativos para sua missão secreta. Para passar o tempo, ela nadava, aprendeu espanhol básico e passou horas em galerias admirando Goya e Greco. Lili, agora preparada para uma fase diferente e mais perigosa de sua missão secreta, decidiu que precisava entrar em contato com as autoridades britânicas. Ela fez isso apresentando o cartão que havia recebido ao homem que trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos da América. Ela entregou o cartão nervosa e saiu sem falar nada. Depois de alguns dias, ela criou coragem para voltar à Embaixada dos Estados Unidos da América. Ela contou ao homem que fora enviada pela Abwehr e precisava contatar os britânicos. O homem disse que avisaria seu colega britânico e que ela deveria aguardar uma ligação em breve. Ela recebeu a ligação na manhã seguinte, sexta-feira, e foi convidada ao consulado britânico. Lá,
ela conheceu Kenneth Benton, oficial britânico de contra-inteligência. Apenas alguns anos mais velho que Lily, ele não contou a ela que o Serviço de Inteligência Militar 5 já esperava sua chegada há muito tempo. Durante os primeiros encontros, Lily impressionou Benton com sua autenticidade e franqueza. Se os alemães realmente depositassem total confiança em Lily, ela valeria seu peso em ouro para os britânicos. Após a confirmação da história de Lily, ela aceitou rapidamente colaborar com os britânicos. Lily recebia ordens dos britânicos e alemães, ansiosa para atuar como agente dupla. Ao contrário de muitos outros espiões, Lily não se preocupava com a compensação que receberia de seus novos chefes de espionagem. Ela vivia de forma frugal e se contentava com o suficiente para sobreviver. Para Lily, o mais importante era não se separar de sua querida Babs. Seu vínculo com a cadela era o único honesto naquele momento, e ela dependia de Babs para suportar o peso psicológico de sempre mudar de papéis e personalidades. O problema era que os britânicos, para erradicar a raiva, exigiam 6 meses de quarentena para todos os animais que entravam no país. Lily não suportava a ideia de ficar longe de sua Babs por tanto tempo. Ele só pediu a Benton uma exceção da quarentena para Babs. Benton, sem prometer, garantiu que ajudaria no que pudesse. Clement foi à Espanha encontrar Lily para uma última reunião em uma casa segura secreta. Apesar do impacto nos nervos, ela manteve a calma e memorizou detalhes da casa segura, o que permitiu identificar o local depois aos britânicos. Após concluir o treinamento e receber as instruções finais, Lily partiu para Londres. A viagem de Lily foi tão anticlimática e mal gerida pelas autoridades britânicas quanto se imaginava. Apesar das garantias, os arranjos para Babs não foram feitos, e Lily teve que deixá-lo em quarentena temporária em Gibraltar. Ela conseguiu convencer um piloto americano a levar Babs de avião para a Inglaterra para ela em uma data posterior, mas, como veremos tristemente, isso nunca aconteceu. Além disso, o arranjo dos seus documentos de viagem foi mal feito, com Lily só recebendo a papelada necessária do consulado britânico na Espanha após muita reclamação. Mesmo assim, ela conseguiu seguir viagem via Gibraltar. Lily logo se sentiu desconfortável com seus novos chefes britânicos de espionagem. O primeiro agente do Serviço de Inteligência Militar, 5 que ela conheceu em Gibraltar, lhe forneceu um passaporte falso com o nome de Dorothy Tremaine. Os agentes britânicos esperavam que Lily viajasse com seu nome real e, por isso, a submeteram a um intenso interrogatório ao chegar ao aeroporto de Bristol em 6 de novembro de 1943. Após esclarecerem a identidade de Lily, ela foi escoltada do aeroporto a Londres por uma policial mal-humorada e depois levada a um centro de recepção. Sem que Lily soubesse, ela havia sido colocada em Nightingale Lane, uma instalação projetada para manter mulheres que entravam na Grã-Bretanha até que fossem completamente investigadas. Por 5 dias e meio, Lily foi interrogada por sua oficial de caso, Mary Scherer, e pelo capitão R.H. Osborne. Lily contou sua história de vida, relatando em detalhes suas jornadas desde que partiu para Varsóvia em 1933. Lily foi franca e assertiva, e ao fornecer retratos meticulosos de vários agentes da Abwehr, rapidamente provou ser uma fonte valiosa de informações. Após seu interrogatório, Lily recebeu uma notícia preocupante. Scherer informou a Lily que sua querida Babs não poderia ser levada para a Inglaterra, afinal. Lily percebeu isso como uma traição, e foi um presságio de futuras disputas entre ela e seus supervisores britânicos. Lily tinha dificuldade em se identificar com os britânicos, achando-os antipáticos e notando que sua visão da guerra era bem diferente da dos franceses na França ocupada. A abordagem deles era clínica e metódica, sem a paixão e o desejo que ela via nos franceses que ansiavam por conquistar sua liberdade. Mesmo assim, ela decidiu deixar as diferenças pessoais de lado pelo bem de sua missão. Lily foi transferida para um apartamento em Kensington.
Ela mal se instalou antes de conhecer o coronel Thomas Robertson, do Serviço de Inteligência Militar, que revelou o importante papel de Lili na guerra. Os aliados já sabiam que precisavam abrir uma frente ocidental para derrotar os alemães. A missão de Lili integrava a Operação Fortitude, cujo objetivo era enganar os nazistas, levando-os a crer que a invasão aliada seria em Pas-de-Calais, enquanto o desembarque real ocorreria na Normandia. Lili foi encarregada, junto com outros 4 espiões aliados recrutados antes dela, de enviar informações falsas para Clemente. Lili e os outros espiões eram os principais protagonistas do sistema Double Cross do Serviço de Inteligência Militar. 5, que era um dos braços da grande operação de engano, e era supervisionado pelo chamado Comitê 20. Lili deveria receber suas instruções de Maria Scharrer através do comitê, e então repassá-las aos alemães por meio de Clemente. Os aliados apostaram tudo na Operação Fortitude, criando um exército fictício completo, com generais falsos, aviões de mentira e embarcações de desembarque falsas. Esse grande engano, se tivesse êxito, garantiria que parte significativa das forças alemãs estivesse ocupada em outro lugar durante a real invasão na Normandia. Scharrer escolheu Tesouro como codinome de Lili. O nome foi escolhido porque Lili era muito valiosa para os aliados, pois tinha total confiança dos alemães, que acreditariam em tudo que ela dissesse. Lili começou a trabalhar imediatamente, enviando mensagens codificadas por correio de Maria Scharrer para Clement, passando por Espanha e Suécia. Um trabalho de escritório não era exatamente o que Lili tinha imaginado para si mesma quando se alistou, mas ela se dedicou de corpo e alma ao seu trabalho. Scharrer criou um roteiro de viagem fictício pelo Reino Unido e uma agenda de compromissos para Lili. Isso deu a Lili o contexto para passar aos superiores informações sobre tropas, movimentos e planos. Como parte de tudo isso, Lili reencontrou sua babá de infância, Maria Colt, viajando para visitá-la em Bristol. Em dezembro de 1943, Lili adoeceu durante uma viagem para ver Maria Colt e Ted. Inicialmente apresentando sintomas semelhantes aos da gripe, seu estado piorou rapidamente a ponto de suas febres causarem desorientação e alucinações. Mesmo doente, ela seguiu codificando mensagens para Shara, que foi até Bristol para isso. Sem melhora nos sintomas, Lili foi ao hospital e seus rins foram radiografados. Foi determinado que ela estava sofrendo de uremia como consequência de insuficiência renal. Os médicos insistiram que ela removesse um rim e operasse o outro. Lili recusou, preferindo ficar com os 2 rins com problemas do que viver com apenas um. O prognóstico era grave. Lili recebeu 6 meses de vida. Para piorar, Lili soube que o piloto americano não trouxe Babs para o Reino Unido. Isso levou a uma séria discussão com Scharrer pouco antes de sua internação. Depois que as exigências de Lili para que os britânicos cumprissem a promessa de reuni-la com Babs foram recusadas, Lili decidiu retirar seu acordo de trabalhar para a inteligência britânica, mesmo com Scharrer avisando que a recusa significaria ser considerada uma inimiga. Isso foi o pior momento entre Lili e seus superiores. Milagrosamente, no início de janeiro de 1944, Lili começou a mostrar sinais de recuperação, com seus rins aparentemente voltando a funcionar. Diante de seu prognóstico sombrio, ela sabia que tinha pouco tempo de vida e, apesar da disputa por Babs, decidiu que continuaria seu trabalho codificando mensagens para os britânicos. Porém, nesse momento, Lili recebeu uma notícia terrível em uma carta de sua irmã. Um trecho da carta dizia: "Minha pobre querida, eu odeio a dor que isso vai te causar, mas é melhor que você saiba. Você não verá mais o Babs, ele foi atropelado." Babs estava morando com Muse em Argel, e a notícia da morte de seu amado cachorro foi, compreensivelmente, devastadora para Lili. Ainda assim, ela não deixaria a situação desviar seu foco da principal missão de vida. Com o dia D chegando, o papel de Lili ficou mais urgente. Sua desinformação precisava chegar a Abwehr mais rapidamente do que o correio permitiria. Lili decidiu ir a Lisboa buscar um transmissor de rádio fornecido por Kliman.
Lily chegou a Lisboa disfarçada como funcionária da agência de filmes do Ministério da Informação britânico. Lily trabalhava na embaixada britânica enquanto esperava Kleeman. Ele finalmente chegou 3 semanas depois, junto com um transmissor de rádio em uma mala. Kleeman a treinou em como usá-lo e fabricar uma chave improvisada de código Morse, que Lily rapidamente dominou. Eles acertaram horários, frequências e indicativos de rádio. No quarto de hotel, Lily enfrentava impotência e isolamento. Ela foi voluntariamente à Grã-Bretanha, admirada e confiante, pronta para ajudar os ingleses em sua necessidade. Ele só queria ficar com sua cachorra Babs. Mesmo assim, eles a decepcionaram e Babs morreu atropelada por um carro. Além disso, os britânicos estavam explorando financeiramente Lily, pagando a ela uma quantia miserável para começar, e depois descontando desse valor o aluguel e outras despesas. Lily resolveu, para o bem ou mal, esconder um detalhe dos britânicos. Ela havia combinado um código secreto com Clement que, se comunicado, indicaria a ele que ela havia sido comprometida e estava transmitindo sob coação. Se ela desse o sinal, os alemães saberiam que havia sido comprometida, anulando seu trabalho e possivelmente colocando em risco toda a Operação Fortitude. Talvez Lily achasse que assim poderia recuperar parte do seu poder e controle. Apesar de fantasiar com a ideia, Lily escreveu em seu diário que nunca teve a intenção de usar seu poder secreto. Ao esconder o código secreto dos superiores britânicos, ela acabou abrindo caminho para sua queda. Com o tempo, em 1944 e com o dia D se aproximando, Lily percebeu que não podia mais esconder seu segredo. Lily se abriu e confessou a Scherer que havia escondido informações que poderiam comprometer toda a operação do dia D. Scherer e o Comitê dos 20 reagiram com calma e mantiveram a confiança em Lily para passar informações até o dia D, em 6 de junho de 1944. No dia seguinte, Lily foi demitida e teve 2 semanas para deixar a acomodação e voltar a Paris. Mesmo após a libertação de Paris, o Serviço de Inteligência Militar, 5, continuou por meses enviando mensagens para Clement como se fossem de Lily. Ironicamente, Clement já tinha sido capturado e enviado à Inglaterra para interrogatório. Lily saiu em desgraça e, diferente dos outros 4 espiões do dia D, não recebeu compensação nem medalhas. Em vez de sair cabisbaixa, Lily continuou a se mostrar útil. Ela se formou oficial de ligação e no fim de julho de 1944 já estava de volta à França. Lá, Lily atuou na administração das Nações Unidas para socorro e reabilitação, atendendo refugiados e ex-prisioneiros de guerra. No dia seguinte à libertação da França, em 25 de agosto de 1944, Lily chegou a Paris, onde finalmente se reencontrou com seus pais. A felicidade deles acabou rapidamente quando um amigo contou a Lily que ela talvez só tivesse mais 3 ou 4 anos de vida. Mesmo com insuficiência renal, Lily permaneceu ativa e foi enviada a Verdun para ajudar na administração de um campo de deslocados. Ao voltar para casa, Lily foi chamada pelo serviço de inteligência francês para uma entrevista. Ela foi convidada a assinar uma declaração prometendo não trabalhar mais para os nazistas. Embora tenha assinado o documento, Lily ficou com um gosto amargo na boca. Promovida a tenente e estacionada na Alemanha, ela conheceu e se apaixonou pelo major americano João Barton Collins, seu comandante. O casal se casou na Igreja Ortodoxa Russa, em Paris, em 13 de agosto de 1945. Lily e Bart se mudaram para Michigan, Estados Unidos da América, onde planejavam construir a casa dos sonhos juntos. Isso ficou difícil porque as finanças deles foram consumidas pelo tratamento médico contínuo e cirurgias da Lily. Tragicamente para a família Sergeyev, a irmã de Lily, Muse, foi morta por um criminoso insignificante. O homem foi capturado, julgado e condenado à prisão perpétua. Lily precisou ser hospitalizada porque seus rins continuaram falhando. Em maio de 1950, sua mãe Marisha foi ao seu leito. Lily faleceu pacificamente em 17 de maio, aos 38 anos, cercada pela mãe e pelo marido.
A história de Lili pode não ser tão glamurosa quanto a de outros espiões do dia D, mas é inegável sua valiosa contribuição ao esforço de guerra dos aliados e à libertação da França. Apesar de algumas decisões precipitadas, Lili sempre foi transparente em seus sentimentos e viveu de forma altruísta. No geral, seu legado merece bem mais do que o desprezo que costuma receber. A história de Lili foi esquecida, mas como seu codinome, é um tesouro esperando ser redescoberto.